Então, na verdade, eu não sei se é uma antiburguesificação, eu vou falar de dois modelos aqui de uso da bicicleta de carga. Um é Copenhagen. Tem um dado sobre Copenhagen que eu adoro, que é o seguinte: o novo padrão de largura para a ciclovia em Copenhagen é o suficiente para um triciclo ultrapassar o outro. Ou seja, é o suficiente para 2 triciclos pedalarem lado a lado. Por quê? Porque isso é uma coisa muito comum. Isso é muito burguês. Na verdade, o triciclo de carga em Copenhagen ele é usado pela classe média. Essa marca aqui, Christiania Bikes, foi uma marca que foi reinventada na década de 70. Eles resgataram o modelo do triciclo, porque isso aqui é uma cena muito comum. Você numa sociedade sem carro, uma sociedade com muito pouco carro, você tem que levar as crianças para a escola. Então isso gera uma necessidade de uma ferramenta. Como é que você faz para vencer esse desafio das compras do mês, de levar a criança na escola, enfim. E você começa a criar um mercado para isso. Bicicletas, triciclos de carga muito bem elaborados, enfim. Tem todo um mercado, aliás, burguês pra caramba. Né? Então, não sei se eu estou falando de desburguesificação, não. Não, mas existe um dado que é a nossa realidade. Como é que isso traduz na nossa realidade? Enfim, na deles a gente tem aqui alguma coisa parecida com o que a Paula e a Nina estavam falando. Você tem lá, começa a gerar toda uma cultura de triciclo de som, triciclo de café. Enfim, tem toda uma série de usos para o triciclo que começam a ser inventados, né, e desenvolvidos para você conseguir lidar com a vida no dia a dia sem o automóvel. Até uma bike de som, né, que até essa aqui foi a inspiração para a bike que eu montei aqui depois. Isso é um tremendo sistema de som que eu vi em Copenhagen. E você começa a gerar toda uma cultura em volta disso. E aí como é que isso traduz para o Rio de Janeiro? Né? A gente hoje em dia já tem bike de som, tem aí o pessoal da nuvem. Antes do passeio completo, tínhamos o Carlinhos com seu gerador e a tua caixa de som vendendo CD, aliás, mercado, né? Já vendendo. E fora isso, que é um uso um pouco diferente, a gente tem uma economia muito forte, que é ainda baseada no triciclo e na bicicleta de carga. Então, aqui um uso um pouco ortodoxo, né, de transporte de pessoas, mas esses dois aqui estão certamente indo fazer algum tipo de carreto, estão indo buscar alguma mercadoria em algum lugar, voltando para algum outro lugar. Se a gente for calcular, e aliás, a gente não precisa calcular, a Transporte Ativo já fez esse cálculo, existe um mercado gigantesco. Isso movimenta aqui alguns % do PIB carioca. Você vê aqui marcas tipo Ortobon, enfim, se a gente carrega até colchão em triciclo, o que a gente não consegue carregar em triciclo nessa cidade? E isso é um dado muito importante para a logística do que se chama o último quilômetro, o last mile, que é a logística de como que você faz a entrega dos produtos na casa das pessoas. E aí você tem desde gelo, enfim, ali nem aqui no Brasil, mas uma venda de frutas, você tem carregando um monte de coisas diferentes. E existem muito poucos exemplos de triciclos que estão explorando a marca no triciclo. E eu fiquei curioso com isso, porque eles são uma versatilidade muito grande. Essa foto aqui é no Santos Dumont. Você vê ele para algum uso técnico aqui na pista, eu não sei qual era, mas até lá tem um triciclo resolvendo. Só que tem um problema básico, que é o seguinte: a gente tem uma economia forte, a gente movimenta com o triciclo toda uma economia e, no entanto, essa bike aqui, por que ela não tem a marca escancarada aqui? Por que o dono, aliás, isso aqui é um resort de luxo, resolve problemas com o triciclo e o cara não está usando isso aqui para o marketing dele? O cara não está nem aí para dizer, eu estou economizando emissões de carbono. Não, isso não passa pelo marketing dele. Por quê? Porque a gente ainda está na lógica do automóvel. Isso aqui ainda é o futuro. Apesar de que Copenhagen já passou por isso aqui no passado, na década de 50, já abandonou isso daqui e já voltou para o triciclo, a gente não está querendo tirar onda com isso daqui. A gente está querendo achar que isso aqui ainda é melhor. Por quê? Porque a gente ainda tem uma visão do triciclo como o bandido. O triciclo ou a bicicleta de carga como um todo ainda é aquilo que a gente usa. Por quê? Porque tem mão de obra barata, porque a manutenção é barata. Em suma, seria algo que a gente associa com um certo subdesenvolvimento, enfim, um atraso. Um atraso desde quando? Desde a década de 70, né? Aquela foto da década de 70. Isso aqui são fotos de Copenhagen. Eu tenho certeza que na década de 30, 40, quando essa foto aqui foi tirada, também falavam desse cara aqui como uma ameaça nas ruas de Copenhagen. Esse cara aqui, que devia ser uma mão de obra relativamente barata, era um problema.
até que eles criaram uma competição, que eu vim hoje descobrir que já teve no Rio de Janeiro, uma competição de entregadores. Para que serve essa competição? Isso fazia parte de um estado de bem-estar social, sindicalismo, mas a ideia era elevar o status desses caras que prestavam esse serviço. Então, isso aqui é um cartaz de 2011, quando eles retomaram essa tradição em Copenhague. Então, entenderam o valor que isso já teve no passado e a necessidade de resgatar a autoestima, enfim, a moral desse transporte, desse meio de transporte, dessa solução técnica. Isso aqui é o que eles fazem hoje em dia, desde 2011 eles continuaram refazendo. Isso aqui mostra já a realidade. Hoje isso virou uma certa brincadeira, enfim, foi encampado pela classe média, ou enfim, a sociedade dinamarquesa tem muito pouca diferença social, mas todo mundo que usa isso como solução. Essa foto aqui fui eu que tirei em 2010, eu acho. Mostra bem a variedade que tem de pessoas usando o triciclo e participando dessa brincadeira, enfim. E aí, qual é a proposta que a gente está trazendo para o Rio de Janeiro? Primeiro campeonato carioca de cargueiras. Que, se tudo der certo, 1º de maio de 2014, estaremos aí no local a ser determinado. Enfim, a princípio só quem trabalha com isso, tá? Não pode vir nenhum espertinho. Ops. Não sei, fugiu aqui. Enfim, vai lá.